Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Engenharia de Software, do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Vamos agora para a aula 4. Na aula anterior eu apresentei os conceitos básicos sobre métodos ágeis e agora eu vou apresentar para vocês uma visão geral de um dos métodos ágeis, o primeiro método ágil que ficou mais conhecido e usado em maior escala, que foi a programação extrema, XP. Vou falar muito brevemente sobre um dos que está sendo mais usado atualmente, que é o Scrum, e finalizo com um breve resumo sobre quando usar e quando não usar, baseado na bibliografia básica que a gente está seguindo nessa disciplina. Bom, então, começando esse diagrama, ele basicamente resume o que é a XP, né, Extreme Programming, ou Programação Extrema. Eu havia comentado que o XP ele é um pouquinho mais técnico do que de gestão, isso porque ele dá um pouco mais de informação sobre como executar as atividades do ponto de vista técnico, por exemplo, como levantar os requisitos do usuário. Eu tomei uma decisão, basicamente também levando em consideração como que o próprio Somerville organiza as informações no livro dele, mas a gente ainda não viu como que requisitos é feito de uma forma tradicional na engenharia de software, e aqui a gente vai ver como que é feito em métodos ágeis, né, que é baseado na ideia de histórias do usuário. E a gente não viu, por exemplo, como que é feito casos de uso, que é a engenharia de software tradicional. Então, seria bom se a gente já tivesse visto o tradicional para comparar agora com a ideia de métodos ágeis. Por outro lado, eu optei por seguir a ideia a estrutura do livro do Somerville, justamente porque a gente está falando de processo de forma geral, então acaba sendo um bom momento de falar de métodos ágeis também de uma forma geral. Mas, enfim, vocês podem entender, né, que a ideia de casos de uso, por exemplo, é uma ideia um pouco mais ampla, de você especificar os requisitos de uma forma um pouco mais detalhada, e vocês vão perceber que aqui que é histórias de usuário é uma forma um pouco mais simplificada, sim, com certeza, de representar os requisitos do usuário, e, de novo, existem os prós e contras para cada uma das formas. Ok? Mas, enfim, a ideia é: isso aqui representa um ciclo. Para você terminar um ciclo de 1, 2, 3 semanas, entregando uma versão do software, seria um pedaço do software funcionando, um incremento do software. Então, quando você vai desenvolver aquele pedaço do software, você seleciona qual pedaço do software você vai fazer naquela entrega, que aqui está sendo chamado de release. Tá? Outra palavra que às vezes a gente costuma não traduzir para o português. Então, isso aqui é o ciclo de uma release, né, que a gente vai entregar. Então, eu vou selecionar quais histórias do usuário que eu quero implementar nessa release, nesse incremento. Aí eu selecionei essas histórias, eu vou implementar. Divido essas histórias em tarefas. Essas tarefas vão ser divididas para os programadores, para os desenvolvedores. Eu planejo essa release, eu desenvolvo, integro, testo, e aí eu libero esse software, avalio, né, junto com o cliente. Finalizei, começa o ciclo novamente. Então, percebam que a ideia é você, dentro de um ciclo, de uma release, você seleciona o que você vai implementar naquele momento, você divide, separa entre os desenvolvedores, desenvolve, integra, testa. Dentro do desenvolver é que você vai basicamente projetar, definir, já desenvolver, já integrar, já testar, libera e avalia. Bom, algumas práticas de XP que vocês vão perceber, muitas delas estão alinhadas com aqueles princípios gerais que a gente viu na videoaula passada, né? Então, a ideia do planejamento incremental. Os requisitos são feitos em cartões de história. A questão da história é específica de XP, tá? E essas histórias serão incluídas no release, como a gente viu no slide anterior. E a gente vai ver qual é o tempo disponível. Qual a prioridade de cada uma dessas histórias? Baseado nisso,
essas histórias serão divididas em tarefas. A gente vai ver esses quadros nos próximos slides para a gente ver alguns exemplos. Então, a gente planeja isso de forma incremental, baseado em histórias divididas em tarefas. E a gente vai pensar sempre em pequenos releases. Então, a gente pensa em conjunto mínimo de funcionalidades, mas que essas funcionalidades sejam úteis. E na engenharia de software tradicional, é muito comum a gente pensar primeiro na arquitetura básica, vamos começar pelo básico, pela camada de banco de dados, comunicação com o banco de dados. Demora semanas, às vezes meses, para você ter uma parte superior que tem uma interface com o usuário, que o cliente começa a ver o sistema podendo funcionar. Isso não significa que você não tem nada, você pode ter muita coisa já implementado, mas talvez ainda nada de interface com o usuário. Aqui a ideia é, você desenvolve de uma forma que rapidamente o usuário já consiga fazer alguma coisa útil para ele. Então você inverte a ordem das coisas. Ou seja, já tem que ter valor para o negócio logo no início, ok? E através de pequenas entregas, pequenas releases. Você tem que ter um projeto simples, então pensa naquela necessidade naquele momento. Também tem que ter o desenvolvimento test first. A ideia é você se preparar para o teste antes mesmo de implementar. Existe uma estratégia específica para isso. Na verdade, um dos métodos ágeis é baseado completamente nisso, mas dos princípios ou práticas do XP é também baseado nisso. E também o princípio da refatoração. Sempre que tiver um tempinho, o programador, o desenvolvedor, dá uma olhada no código dele para ver se ele consegue simplificar algo, que é sempre a ideia de deixar mais fácil para a manutenção no futuro. Programação em pares, os desenvolvedores sempre trabalham em pares, sentadinhos juntos, um ajudando o outro a programar, ok? Prestando um apoio para o trabalho. Propriedade coletiva, como as pessoas, os programadores e os desenvolvedores trabalham em pares, então não existe um código que uma pessoa só é dona dele. Sempre todo mundo é dono de tudo, porque os pares vão trocando. Então, existe a ideia da propriedade coletiva justamente por conta disso. A integração contínua, então, uma tarefa é concluída, já integra com o sistema como um todo e os testes de unidade já devem ser executados de forma automatizada. Ritmo sustentável, não se espera hora extra, pelo menos não numa quantidade muito grande. O grupo tem que trabalhar de uma forma sustentável e aquela ideia do cliente trabalhando no local, junto com os desenvolvedores e acompanhando. Na verdade, ele é responsável pela priorização dos requisitos que vão ser implementados, né? Ele é que vai dizer o que é útil, o que vai servir realmente para o negócio desde o início. Então, aqui um exemplo de uma história, né, pensando num sistema que vai fazer a prescrição de medicamentos. Eu não vou ler todo o exemplo aqui, está lá na bibliografia de vocês, a ideia não é ler, mas só para vocês perceberem, uma história, diferentemente de um requisito da engenharia de software tradicional, que ele trata sempre no impessoal, aqui a história dá um exemplo como se fosse uma pessoa. Então vejam, Kate é uma médica que deseja prescrever medicamentos para um paciente de uma clínica. O prontuário do paciente já está sendo exibido em seu computador. Assim, ela, no caso a Kate, clica o campo medicação, ela pode selecionar o médico atual. Então, é já um cenário de uso do sistema, né? Se ela selecionar tal coisa, o sistema faz tal coisa. Se ela fizer outra coisa, então o sistema faz tal coisa. Já está dizendo como a Kate vai usar o sistema num caso específico. Na engenharia de software tradicional, a gente sempre faz já pensando como vai ser o sistema, sempre assim. Se um médico pode fazer tal coisa. Se ele fizer tal coisa, então o sistema faz tal coisa. A gente já pensa sempre na forma genérica, né? Então a gente já tem que pensar em todos os casos, todas as possibilidades. Aqui a gente está pensando num caso específico. E é esse caso específico que vai ser implementado a primeira vez, ok? Se tem outras situações, se tem as exceções, a gente pode deixar para pensar nisso depois, em outros incrementos, em outras iterações. Bom, essa história aqui, se ela for em algum momento
escolhida para ser implementada numa iteração, num incremento. Essa história ela é dividida em tarefas, que são os cartões de tarefa. Então, a tarefa 1 vai ser alterar a dose do medicamento, a tarefa 2 vai ser a seleção do formulário e a tarefa 3 vai ser a verificação de dose, que são tarefas que podem ser extraídas a partir dessa história aqui. Essas tarefas vão ser distribuídas entre os desenvolvedores e os desenvolvedores, então, vão ficar responsáveis por essas tarefas. Notem que não vai ser trabalhado, implementado tudo o que é possível através, dentro de uma funcionalidade dessa. Só o que é mais importante nesse primeiro momento. Outras histórias podem surgir nesse contexto, mas podem entrar em outras iterações. Bom, ainda algumas outras características adicionais dentro de XP. O cliente é que prioriza as histórias para implementação, escolhendo as que podem ser imediatamente usadas por ele dentro de 2 semanas. Então, geralmente um ciclo dura 2 semanas. Então, o próprio cliente é que vai ajudar a fazer essa priorização, porque ele está trabalhando ali junto com o próprio desenvolvedor. Os requisitos mudam, isso é fato. Então, histórias não implementadas mudam ou podem ser descartadas, novos cartões podem ser desenvolvidos. A nova versão só é aceita se todos os testes forem executados e esses testes passarem, senão ela não vai ser aceita. E aí o ciclo vai demorar um pouco mais do que era previsto, mas isso não é esperado que aconteça. E na prática, nem todos os princípios são sempre adotados. Uma coisa é o que seria o ideal, né? Esses princípios aqui, olha, esses princípios de XP é o ideal, mas aquilo mesmo que eu falei para a engenharia de software tradicional, não é porque está lá no livro que tem que ser feito tudo. No métodos ágeis é a mesma coisa. Não é porque está aqui como princípio que tem que ser feito tudo, senão você não pode dizer que é XP, senão você não pode dizer que é método ágil. Você pode perceber que para a sua empresa um determinado princípio está mais causando mal do que causando bem, ok? Então, não necessariamente. Teste em XP também é uma questão bastante importante, muito valorizada. A ideia do test first, você, antes de desenvolver, já pensa, já projeta o teste que vai ser executado, inclusive pensando no teste de unidade, você já implementa o teste que vai ser executado automaticamente para testar aquele método que está sendo implementado. A ideia é você ir criando testes incrementais a partir dos cenários que estão sendo derivados a partir das histórias que vão ser desenvolvidas. A ideia é você envolver os usuários e os clientes no desenvolvimento desses testes e também usar frameworks para a automação dos testes, né? A ideia é ter essa ideia aqui essa abordagem de testes automatizados. A programação em pares, então, é para você desenvolver uma propriedade e responsabilidade coletiva, embora essa ideia ela não seja nova, né? Mas é uma ideia de uma programação sem ego. Isso leva a uma revisão informal, claro, se você tem 2 pessoas programando, uma programando e a outra ajudando, essa outra já está informalmente fazendo uma revisão, de forma que essa revisão não precisa ser feita lá na frente, de forma formal, e você acaba já adiantando uma refatoração. O programador que está sentado do lado, ele já vai ajudando, já vai dando sugestões para você fazer o código, não só corrigir o que está errado, mas já fazer o código de uma forma mais simples. E não chega a ser uma crítica, mas uma das constatações é que a programação em pares, esse princípio, ele tem um ganho maior quando a gente está falando de programadores menos experientes, né? Porque você, inclusive, pode pensar, poxa, mas se você pegar esses 2 programadores e cada um fazer o seu próprio código, você pode chegar a ter produtividade em dobro. Quando você põe 2, um só programando, você diminui a produtividade pela metade, você vai ter metade do código. Mas, na verdade, um ajudando o outro, você acaba melhorando a qualidade, a rapidez. Então, uma coisa anula a outra, na verdade, complementa, né? Anular nem seria o melhor
termo, mas acaba melhorando do que cada um fazendo o seu. Isso quando eles são não tão experientes. Se você colocar 2 programadores muito experientes para trabalhar junto, provavelmente, alguns estudos dizem que a produtividade acaba caindo. Como sempre, nada é absoluto. Isso são indicações, mas a gente não pode dizer que isso é uma coisa absoluta. E aqui, só para fechar, muito rapidamente, sobre o processo Scrum, apenas para dizer que o Scrum ele é mais relacionado ao planejamento geral do ciclo, que no caso do Scrum é chamado de um sprint. Então, aquela ideia que aqui nós chamamos de... Deixa eu voltar aqui. A ideia que aqui está sendo chamada de um ciclo, que em algum momento foi falado aqui de, 2 semanas, mais ou menos. Aqui no Scrum, a gente está chamando de um sprint. Então, isso vai ser planejado, vai existir esse ciclo aqui em que vai ser avaliado, selecionado, desenvolvido e revisado, e começa-se novamente. Então, você tem vários sprints. Existem, obviamente, princípios, ideias, boas práticas, muitos, na mesma ideia, na mesma linha que existem as práticas de XP, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Existem muita bibliografia, muita informação a respeito disso. É atualmente, provavelmente, o método ágil mais usado nas organizações, pelo menos nas organizações brasileiras. Certamente vocês encontram muita informação relacionada ao Scrum. Então, já adiantei bastante sobre isso com vocês, mas quando aplicar, com certeza, métodos ágeis? Em geral, tá? Não é verdade absoluta, não sou eu que estou dizendo, não sou especialista master em métodos ágeis, mas fazendo uma análise simples, básica, a gente pode dizer que, em geral, quando nós estamos desenvolvendo produtos novos, do zero, em geral, pequeno e médio porte, quando existe o compromisso claro do cliente que ele vai se envolver no processo e que não há muitas regras e regulamentos externos, por exemplo, não existe um regulamento muito sólido, claro, que precisa ser seguido, como, por exemplo, do caso que eu usei, um banco que tem um monte de regras do Banco Central que precisam ser seguidas, e também equipes pequenas e integradas. Então, esse é o cenário ideal em que um método ágil ele pode ser usado. Por outro lado, quando não aplicar de novo, em geral, tá? Se os sistemas são muito grandes, se os sistemas são críticos, se as equipes também são muito grandes, principalmente se elas são distribuídas, se você não está fazendo um sistema do zero, mas sim se você está dando manutenção ou se você está fazendo uma extensão de um sistema que já existe, se o cliente prefere não se envolver diretamente, ele quer passar a especificação e pegar o sistema pronto do outro lado, ou então se ele depende de regulamentação externa que não muda, ou seja, os requisitos não são tão instáveis, os requisitos são bastante estáveis. Então, pensando principalmente na questão dos sistemas de grande porte, não é razoável pensar em focar apenas no código do sistema. Lembra daquela figura em que eu dei uma ênfase muito grande na implementação e teste. Não é razoável pensar nisso quando a gente está falando de sistemas de grande porte. É mais necessário fazer projeto adiantado e documentação do sistema, né? Pensando em especificação. A arquitetura do software como um todo precisa ser pensado antes. Pensar em fazer a arquitetura do sistema antes e não ir fazendo a arquitetura pedacinho por pedacinho. É necessário haver documentos produzidos para descrever os aspectos críticos do sistema, como, por exemplo, pensar na arquitetura, no projeto, no esquema do banco de dados como um todo, dividir o trabalho entre as equipes. Tá? Mas
não posso deixar de dizer que há sim relatos de uso de métodos ágeis para sistemas grandes, sistemas críticos, equipes grandes, distribuídas. Existem artigos científicos, artigos de revistas de praticantes que não são científicos, que fazem relatos de que funcionou. Existem relatos que dizem, olha, não funcionou, ok? Então, de novo, não tem verdade absoluta. Mas, em geral, mesmo os que funcionaram, dizem, funcionou, mas com ajustes. Em geral, não dá para aplicar tal e qual. E aí, vai ter pessoas, vai ter organizações que vai achar, ok, legal, a gente faz esses ajustes e vale a pena. Olha, esses ajustes já está desvirtuando muito e não vai valer a pena. Enfim, cada caso é um caso. Talvez os ajustes sejam simples, talvez os ajustes sejam demais, a ponto de não valer a pena. Então, uma análise mais importante, mais criteriosa, ela pode fazer sentido em cada caso, ok? Então, com isso, a gente termina essa parte introdutória de processo de desenvolvimento de software. E aí, a partir das próximas videoaulas, a gente começa a pegar cada etapa especificamente, começando então com a especificação de requisitos. Obrigado.